Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje vou falar sobre um livro que eu tive o prazer de ler, do Luigi Ricciardi, que é o autor do Paraná, com o seu romance Os Passos Vermelhos de John ou A Invenção do Tempo. O Luigi é um autor de mão cheia, de 2011 a 2018 ele escreveu vários contos, recentemente lançou mais um livro e eu tenho aqui em mãos um que é de ficção histórica. Ele fez uma grande pesquisa para falar sobre um autor estadunidense que fez uma viagem aqui para o Brasil, especificamente Maringá. É o autor John dos Passos, que era contemporâneo a Hemingway e Fitzgerald. Além de autor, ele também é professor de literatura e professor de francês e tem mestrado e doutorado em estudos literários e também fundou a revista Pluriverso. Também é criador de conteúdo aqui no YouTube e também lá no Instagram. Vou deixar aí na descrição para vocês verem. Ele já saiu em várias colunas e notícias sobre seus escritos, então acho que seria interessante a gente ver esse reconhecimento cada vez mais. Essa grande pesquisa do autor sobre o John dos Passos é muito interessante. Te faz querer pesquisar mais sobre ele. A gente vê então no final da década de 50, em 1958, quando ele vem ao Brasil, Maringá, para conhecer, e ele está passando ali numa época que tem os vários conflitos políticos também, né? Ele é um autor estadunidense, tem o pano de fundo da Guerra Fria, já após a Segunda Guerra Mundial, e várias questões também sobre acusar quem é comunista, quem não é, e ele vai se apaixonar por uma moça em Maringá, Maria do Ingá, que era uma cabocla e sindicalista, então ela estava muito envolvida também na política. Só que já no primeiro parágrafo da história, já no início, ela vai ser assassinada. Além desses personagens, a gente também tem um agente da KGB que está indo para matar o John dos Passos e também um estudante de literatura em 2018. Então isso que é legal no livro, você dá vários saltos, 58, 2018, para você entender a construção que se levou do passado e também do presente sobre esta história. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o John dos Passos, talvez você saiba muito pouco sobre ele, mas ele de fato veio ao Brasil. Não esqueça que isso aqui é uma ficção histórica, então o autor brinca com coisas que ele criou ali, para poder não tirar a essência também de falarmos sobre o Brasil e as suas questões, mas também coloca uma figura muito real. E não é a primeira vez que isso acontece. Até o autor Silviano Santiago, ele já falou sobre Graciliano Ramos, e um dos últimos foi o Machado de Assis, já romanceou sobre as figuras de outros escritores. Para quem gosta de ficção histórica, principalmente nesse pano de fundo de guerra, eu acho que é prato cheio. E a gente está falando de uma figura real também, como protagonista, né, como centro da história, então acho que você não devia perder a oportunidade de ler esse livro. Minhas considerações finais aqui é que sobre a construção do texto, que é uma das coisas que eu mais gosto de dar maior destaque, né, narrativa, gostei muito, e principalmente por ser uma ficção histórica, te faz pesquisar sobre uma pessoa que você não tem costume de ver, né? Nunca li o John dos Passos, já tinha ouvido falar sobre o autor, tinha conhecimento sobre ele, mas nunca pesquisei a fundo de saber sobre seus livros, sobre sua vida. E é muito legal o autor trazer isso pra gente, o Luigi trazer isso pra gente, e a gente poder ter essa chance de nós também fazermos a nossa pesquisa sobre isso. Então eu super recomendo, se você gosta de ficção histórica, se você gosta de guerras, se você gosta de amores improváveis, e depois eu quero conhecer os contos que esse autor escreveu, que ele é muito conhecido pelos seus contos também. Então vou deixar tudo na descrição, as redes sociais do autor, vou deixar as colunas, as notícias que ele saiu. Sobre a capa do livro eu gostei muito, até falei isso pro autor, que eu acho que é muito emblemática pra história, pra quem já leu o livro, né, quem tá lendo, vai entender um pouco mais sobre essa capa, os passos vermelhos e principalmente o homem andando por eles. Eu acho que é muito importante também a mensagem que a capa traz sobre a obra. Vale muito a pena vocês conhecerem esse livro, com certeza. E as indicações que eu trouxe aqui recentemente, vocês me marcaram lá, falando positivamente sobre os livros que eu indiquei. Então fico muito feliz também, porque vocês têm gostado dessas minhas indicações. Foram 2 tiros secos distantes a alguns segundos um do outro. Os sons que perpetuaram por décadas não foram provocados pelos disparos em si, mas pelo encontro das balas nas costas daquela mulher e pelos seus urros animais anunciando a vida prestes a se extinguir. John gritou por socorro, mas até a ajuda chegar ela provavelmente estaria morta. Tudo se tornou lenda na terra das mentiras, país que oculta os fatos e inventa verdades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de conhecer um pouco mais sobre essa obra. Tá tudo na descrição para você conhecer também esse autor. Caso você tenha se interessado pelo Os Passos Vermelhos de John, tá aí na descrição também o link para você adquirir.
Se você chegou até aqui ao final do vídeo, muito obrigada por ter acompanhado. Deixa sua curtida e comenta o que você achou dessa história. Se você já ouviu falar sobre o John dos Passos, sobre esse autor também, se você conhecia o trabalho dele, deixa nos comentários. E obrigada por ter assistido a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!